Pessoal, nosso vídeo hoje é sobre citação direta curta e longa pelas normas ABNT e APA. Então, vamos ver os tipos de citação direta e vamos comparar como ela fica na norma ABNT e como ela fica na norma APA. Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, bastante utilizada no Brasil, em instituições, para a elaboração de artigos, trabalho de conclusão de curso. E temos também a APA, que é uma norma mais de padrão internacional, mas que também é muito utilizada em congressos, em periódicos e também em cursos de pós-graduação, certo? Vários cursos de pós-graduação adotam também a norma APA. E aí a gente inicia revisando o que é realmente uma citação direta. A citação direta é aquela que você faz a transcrição literal do trabalho que você está lendo para o seu trabalho. E a norma ABNT e APA tem exatamente essa mesma definição do que é uma citação direta, tá certo? Então não tem nenhuma diferença do que é uma citação direta para a ABNT e do que é uma citação direta para a APA. As duas também classificam a citação direta em citação direta curta e citação direta longa. A citação direta curta, ela vai ser diferente. O padrão de definição de uma citação direta curta, ela é diferente da ABNT para a APA. O que é que a ABNT diz? A ABNT diz que a citação ela é curta se ela tiver até 3 linhas. E a APA coloca que a citação ela é curta se ela tiver até 40 palavras. Então, essa citação você está copiando do mesmo jeito do artigo ou da dissertação, da tese ou do livro que você está lendo. Então, se você vai pegar aquela citação que você quer, aquele trecho que você quer e vai colocar do mesmo jeito no seu trabalho, tá certo? Então, a gente tá vendo aqui, se você está fazendo um trabalho em ABNT ou em APA, vai ter aqui essa diferença, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo da ABNT. Então, aqui na ABNT, você vê aqui que é uma citação direta, curta, certo? Então, eu estou aqui, eu inicio aqui em ativos especializados e eu venho até produtivo. Então, eu estou copiando exatamente da obra desse autor, que está na página, o ano 1985, esse trabalho dele, na página 54. Então, tem exatamente essa frase aqui e eu estou trazendo essa frase para o meu trabalho. Então, quando eu faço isso, eu tô com uma citação direta curta. Por quê? Porque eu só tenho aqui uma frase com uma linha completa. Então, aqui eu tenho uma parte de uma linha e aqui eu completo. Então, aqui eu formei uma linha completa. Então, até 3 linhas você vai colocar nesse formato. Você vai colocar o autor, o ano, a página, e aí você vai escrever o que realmente você quer copiar do trabalho dele, lembrando que aqui, como está dentro do texto, é uma citação direta curta, então você vai precisar colocar aspas. E aí a gente tem mais um exemplo aqui da ABNT, só que nesse exemplo eu não estou chamando o autor na frase, tá certo? Eu não estou incluindo o autor na frase, então perceba que ele está isolado aqui no final, entre parênteses. Então, eu estou copiando o que ele diz, que vem aqui do tratamento dos dados até conteúdo. E aí, no final, quando você terminar, você vai fechar aspas. Então, eu abri exatamente no momento que eu começo a copiar o trecho dele, fecho aspas, abro aqui o parêntese e coloco o último sobrenome dele, tá certo? Aqui, como o sobrenome, ele tá entre parênteses, que eu deixei para colocar aqui no final, então ele vai ficar maiúsculo, tá certo? Pela norma de citação atual que nós temos, então ele fica aqui maiúsculo, vírgula, o ano do trabalho dele e a página. E aí você fecha parênteses e coloca o ponto, tá certo? Então, a citação direta curta para BNT é nesse formato. Autor, ano, página, e ela vai ficar, entre aspas, né, aqui no texto. Quando a gente vem para o exemplo da APA, o que é que a gente vai notar? Que realmente a parte que está copiada continua entre aspas, então do mesmo jeito que eu vinha na BNT, só que o formato aqui, apesar de ser autor, ano e página, o autor ele tá com letra minúscula, certo? Então a APA ela não trabalha com letra maiúscula em sobrenome de autor.
Então, aqui você selecionou ali no Word essa citação para ver quantas palavras tinha, tá certo? Então, o Word conta para você a quantidade de palavras. E aí, como eu vi aqui que tem uma quantidade menor do que 40, então vai ficar nesse formato, que é a citação direta curta para a norma APA. Eu tenho também a opção de incluir o autor na frase, porque ali ele estava no final, né, isolado no final. Mas se você incluir, você chama o autor com o ano, tá certo? E aí você escreve o que realmente você vai copiar do trabalho dele, a racionalidade é vista, tal, e quando você fecha aqui homem, você fecha aqui aspas, você vai colocar a página aqui no final e o ponto, certo? Então aí a gente tá vendo que quando a gente inclui o autor na frase, na citação direta, curta, então o autor vem junto aqui com o ano, tá certo? E a página você vai colocar aqui no final, né? Diferente da BNT, que a página ela fica logo após o ano, certo? E aí a gente tem agora a citação direta longa. A citação direta longa para a BNT é aquela que tem a partir de 4 linhas. Então você está digitando ali o trecho que você quer, você percebeu que ultrapassou ali aquela quantidade de 3 linhas, então a gente vem para o modelo de citação direta longa. Ela vai ser destacada do corpo do texto, a gente vai ver o modelo, né? Tem um recuo de 4 centímetros para a direita, tá certo? Então não vai ficar naquele formatozinho que a gente estava vendo anteriormente, ali dentro do texto, com as aspas. A gente tá vendo que vai ficar diferente. Ela tem um espaçamento simples e tem a fonte 11 ou 10. Né? Então aqui eu tenho que fazer as alterações no Word, tá certo? Para configurar direitinho essa citação. Com relação à APA, a gente tem que a citação direta longa é aquela que tem a partir de 40 palavras, né? Então você seleciona o que você copiou e aí você vai lá no Word, né? E pede para o Word contar as palavras ali em revisão. E se der a mais de 40 palavras, tá certo? Então ela é uma citação direta longa. Ela vai ser apresentada em outro parágrafo e vai ter um recuo de 1,27 em todas as linhas, certo? Então vamos ver aqui os exemplos para a gente ver como é que fica. Então eu tenho aqui um exemplo da BNT. Então eu coloco a firma Rufino, né? E aí eu venho com a citação. Perceba que essa citação aqui, ela não inicia aqui no parágrafo. Esse parágrafo aqui da BNT é de 1,25, certo? Veja que ela não fica aqui no parágrafo. Ela vai ter um recuo, então você vai puxar a régua, tá certo? Do Word, que deve ficar aqui em cima. Então você puxa ela toda, tanto a parte de cima como de baixo, para 4 centímetros. E aí você vem, seleciona todo o texto e bota justificado o texto, né? Então veja que ele fica todo quadradinho aqui, mas com esse recuo. Ele tem esse espaçamento aqui em branco antes, tá certo? Você pode destacar para dar um destaque maior, para ele não ficar colado no texto. Você pode dar um espaçamento aqui, como você vai dar um espaçamento aqui no final para começar realmente o próximo parágrafo aqui. Então aqui o que é que eu tenho que perceber também? Que o espaçamento aqui é o simples, certo? 1,0. Então, quando eu seleciono, eu vou lá na questão do espaçamento no Word e boto 1,0. E a fonte, ela é menor do que a que eu estou digitando no trabalho. Então, eu estou digitando na fonte 12 o meu trabalho e aqui eu vou mudar. Esse trecho eu vou mudar para fonte 11 ou fonte 10. A maioria das instituições pedem fonte 10. Mas aí você vai olhar na sua instituição qual é o padrão que eles usam, tá certo? Então veja que ela fica totalmente destacada, né, do texto. Então isso aqui aconteceu por quê? Porque é uma citação direta, né, pela BNT com mais de 3 linhas, tá certo? Então estou copiando aqui um trecho bem maior, né, do que 3 linhas, então por isso ficou nesse formato aqui. Eu poderia também não chamar o autor ali antes, como eu fiz no exemplo anterior, e eu poderia colocá-lo também no final. Eu tenho essa opção, eu posso digitar o que eu quero, tá certo? Aqui do trecho do trabalho dele, que está aqui na página 1082, e aí eu abro parênteses, no final coloco o último sobrenome dele, aqui no caso como é filho, né, grau de parentesco, então fica o último sobrenome com o grau de parentesco, o ano e a página, tá certo? Digitado naquele mesmo formato
né, que a gente tá vendo, o recuo total aqui de 4 centímetros e espaçamento simples e fonte menor do que a do trabalho, tá certo? Então, esse é o exemplo para a citação direta longa, né, pela ABNT. No exemplo da APA, o que é que a gente pode ver? Que a gente viu ali naquele mapa mental que eu fiz, né, ali no início, que eu comecei a explicar sobre a citação direta longa, eu coloquei para vocês que é também um parágrafo destacado, mas ela toda no 1,27, porque o recuo do parágrafo na norma APA não é 1,25 como a gente usa na BNT, é 1,27. Então, esse trecho que eu tô copiando aqui todinho do trabalho de Dantas, 2018, que tá aqui na página 95, ele vai ficar todo com esse recuo de 1,27, tá certo? Como se fosse a primeira linha aqui de um parágrafo. Então, a segunda linha, a terceira, a quarta, veja que ela não vem aqui para o cantinho, né, esquerdo, como se eu estivesse escrevendo um parágrafo. Ela vai ficar realmente toda no 1,27, tá certo? Então, o destaque da APA é só nesse sentido. Você não vai mudar o espaçamento que a APA usa é duplo, tá certo? Então, eu não vou mudar o espaçamento e nem vou mudar o tamanho da letra. Eu vou simplesmente pegar aquele trecho todo em que eu copiei, que vem daqui o primeiro até empresa, tá certo? E colocar aqui no final, então coloco o ponto aqui antes do parêntese, né? Então, quando eu termino, eu vou colocar aqui esse ponto final antes do parêntese, vou trazer o autor, o ano e a página, tá certo? Então, é nesse formato aqui. Lembrando que a citação direta longa, ela não tem aspas. Então, nem você vai ver aspas no modelo da BNT e nem no modelo da APA. Você só vai usar aspas se for uma citação direta curta, certo? Então, aqui eu tenho um novo exemplo, só que agora eu chamei o autor aqui no início. Então, como é citação direta, você pode chamar ele aqui no início, então vai pedir a página, tá certo? Porque citação direta sempre vai lhe pedir a página, seja ela em APA, seja ela em ABNT, só que a página na APA, ela vai ficar no final da citação, tá certo? Ela não vai ficar aqui junto do ano, como fica a BNT. Então, você vai colocar Dantas, 2018, afirma que escreve o que você quer, que seria aqui esse trecho. O primeiro até empresa, tá certo? Quando terminar, você coloca o ponto final, abre parênteses e bota a página, né? Então, aqui configurou a citação direta em função desse recuo, em função da divulgação da página, tá certo? Então, fica nesse formato, né? Então, a gente pode perceber que a gente tem diferenças, né, com relação à citação direta curta e longa, se você está fazendo pela norma ABNT ou se você está fazendo pela norma APA. Ok, pessoal? Então, hoje nosso conteúdo era esse. E aí, até a próxima.